Gente, é um prazer imenso estar aqui para falar dessa grande artista brasileira, né, que se foi tão cedo, né, que é a Cássia Eller. E eu queria, antes de tudo, só avisar que esse debate, né, conta aí com a participação dos assinantes do meu site, andrebarcinski.com.br. Eu vou bater um papo aqui com o biógrafo da Cássia, né, o grande Tom Cardoso. E depois a gente vai abrir para as perguntas dos assinantes. Lembrando que semana que vem a gente tem um papo super legal com o Zico Góes, diretor da MTV, sobre a história da MTV. Agora que a MTV acabou, né, galera? A MTV foi pro saco, né, em definitivo, né, infelizmente, né? E a gente vai conversar com o Zico sobre a história da MTV no Brasil e nos Estados Unidos, a importância dela, o legado dela, e contar um monte de histórias legais sobre a MTV Brasil. E no mês que vem, a gente vai ter um debate sobre o filme 1975, um documentário sobre a nova Hollywood que está na Netflix. E acabei de fechar hoje um papo muito legal com o nosso amigo João Gordo. A gente vai ter uma sessão, os discos da minha vida com o João. E eu tô aqui hoje com o Tom, que é autor dessa belezinha aqui, ó. Eu queria ser Cássia Eller, uma biografia muito, muito legal. Tom, prazer estar aqui contigo, cara. Muitíssimo obrigado aí pela participação. O prazer é meu, André. Super prazer. Quantos livros você tem, Tom, com esse aí? Pô, eu perdi a conta, acho que tem É, uns livros que você faz como Ghost, né? Que você sim. tem que fazer para ganhar dinheiro. Assinando, assinando, assinando. É, pô, assinado. Eu acho que são uns 8 livros, André. Muito legal. Eu nem me considero um biógrafo tradicional, né? Eu falei outro dia, eu dei uma entrevista para o Thales Menezes, deve Sim, conhecer, e eu falei que eu era um perfilista, né? Porque sim. biógrafo é o Lira Neto, é você, o Icastro. Eu sou um pouco mais preguiçoso, então eu faço perfil. E aí dá para você escrever bastante livro, né? Porque eu faço um recorte, claro, faço as entrevistas, mas faço uma coisa mais enxuta, assim, é mais a minha pegada mesmo de fazer perfil do que biografia tradicional, assim. E Mas aí olha, isso facilita, é. né? Porque acaba fazendo mais rápido. Eu tenho que dizer que os últimos que eu fiz também foram meio assim, Tom, porque você tem que levar sempre em consideração também que você quer que mais gente leia seu livro, né, cara? É uma coisa assim, e você fazer uma biografia hoje de 500, 600, 700 páginas no Brasil, você limita demais, né, o público-alvo, você não acha? E na mesma entrevista, eu estava tendo um papo com uma advento da internet. Hoje em dia você tem acesso a bibliografia, assim, arquivo de todos os jornais, né, pelo Arquivo Nacional, você tem Sim, muito acesso. Então, antigamente, sei lá, os anos 70, 80, antes da internet, anos 90, até você fazia sentido você escrever uma biografia da Carmen Miranda de 600 páginas. Se você é, queria saber mais sobre ela, tinha que ir no arquivo. é. Agora não, você tem essa. Aí eu fui falar isso, acho que o Thales escreveu errado, e aí ficou entendido que basta ir na Wikipédia, né? Que Não, não é isso, né? é, E aí o Rui Castro escreveu uma coluna na Folha, 3 dias depois, dizendo, pô, fui aposentado pela Wikipédia. Na verdade, foi um mal entendido, né? Porque é claro que aquilo é sim, confiável. Eu estava explicando que não fazia mais sentido, às vezes, você fazer uma biografia de 700 páginas. claro, Um amigo que escreve, que deve conhecer, Gonçalo Júnior, eu falo, porra, claro. Gonçalo, você faz livro de 1.000 páginas do Assis Valente, ninguém vai ler essa porra. Tenta dar uma coisa, não, os seus livros são preguiçosos, o livro tem que ficar de e aí é o debate que eu tenho com ele. Ele me acha preguiçoso, eu acho ele prolixo, entendeu? Não, mas o que você falou faz todo sentido, né, cara? A Biblioteca Nacional, hoje em dia, é um tesouro, né? A hemeroteca digital da Biblioteca Nacional. Eu vivo sugerindo, né? Porque é uma coisa que, cara, se a gente tivesse isso nos anos 90, tinha muito mais livros no Brasil, né? Obviamente não tinha, mas é uma coisa tão, cara, é ridículo. Você consegue fazer pesquisas que você levaria semanas há 10 anos atrás para fazer, né? Hoje estão aí na ponta dos dedos, é muito legal. Para quem não sabe, galera, a Biblioteca Nacional tem uma hemeroteca, todo mundo pode acessar, é gratuito e tem edições inteiras de dezenas, centenas de Pasquim, publicações. Pasquim inteiro lá. Pasquim, Folha de São Paulo, Jornal do Brasil, coisas absurdas assim que você pode achar a qualquer momento sobre qualquer pessoa. E vou te falar, Tom, a nível internacional é muito boa também, cara, porque
no meu livro do Nelson Ned, eu tive que procurar informações na Colômbia, no México, Venezuela nem se fala, né? Mas Colômbia, México, esses países onde ele era famoso, cara, não existe nada parecido com a hemeroteca da Biblioteca Nacional em lugar nenhum. Na Argentina, então, cara, é uma coisa assim. Os arquivos dos jornais lá não são digitalizados, assim, até alguns são digitalizados, mas eles não têm uma busca onomástica, você não consegue achar pelo nome da pessoa, entendeu? Então, se você quiser achar uma matéria sobre o Nelson Ned, você tem que saber o dia em que o Nelson Ned cantou em Buenos Aires e naquele dia no jornal, e aí você vai achar. Mas, pô, é ridículo, né, cara? Não tem maneira de você achar uma coisa meio, sabe, uma crítica de um disco, alguma coisa assim, impossível, cara. Muito mal feito. É exatamente isso. Me fala aqui, cara, vamos conversar um pouco sobre a Cássia, cara. É impressionante, né, essa mulher, né, cara? Porque ela morre tão jovem, né, o Tom? E assim, eu não sei se a presença dela hoje é tão grande, porque assim, é impressionante, cara. Você liga a rádio, tá tocando música da Cássia Eller, cara. Uma coisa incrível, assim, né? Eu acho que ela é uma das artistas que teve uma vida artística, digamos assim, né? Mais longeva depois da morte, né? Por que que você acha que isso rola, cara? O Tarek de Souza, que é outro amigo meu, ele falou, pô, é a melhor intérprete da geração. Eu falei, mais que a Marisa Monte? Ele falou, muito mais. É, Ele acha a Cássia melhor, assim. é. Eu acho que e isso sem contar que os primeiros discos dela quase não tocaram, né? O repertório dela, ela gostava de vanguarda paulistana, ela É, batia a cabeça nas gravadoras porque queria gravar Itamar, Arrigo, Premier. O ídolo dela era o Mário Manga, né? Que é um sim, grande arranjador do Premier. Então ela teve muita dificuldade. Ela estoura mesmo a partir da produção com o Nando Reis ali, com os discos, e sobretudo com o disco da MTV. Você sim, falou que está o Zico, né, Góes? Ela foi barrada, ela queria acústico, porque ela gostava muito de tocar violão, ela era uma pessoa muito tímida, então ela tinha um processo meio João Gilbertiano de ficar horas em casa, tirando uma música no violão, porque ela não gostava muito de sair de casa, então ficava que nem o João Gilberto, 20, 30 dias num quarto ensaiando, então ela pegou muito gosto. E quando veio esse projeto acústico, ela falou, pô, isso eu quero fazer. E aí ela foi para uma reunião, só que ela não fez nenhum tipo ela não cumpria nenhum ritual, né? Ela detestava isso. sim. Ela teve que ir na reunião, e aí tinha uma série de regras que você tinha que fazer. E aí os caras falaram, não, essa maloqueira não dá para fazer. E aí insistiram muito e ela acabou gravando, porque viram que tinha o Nando Reis, o Luiz Brasil, que eram os caras que sabiam fazer os arranjos. Ela fez, acho que um dos melhores discos dessa franquia acústica, né? Sem E dúvida. vendeu demais, né? Sim. E aí você vê na Spotify, ela é tão tocada quanto a Marisa, que tem uma carreira muito mais sólida, faz sucesso, é apadrinhada desde o primeiro disco pelo Nelson Mota. Sim. Ela tem todo, né? Desde sempre muito bajulada, é uma grande artista, claro, não estou diminuindo, mas é impressionante que a Cássia, mesmo fazendo sucesso no final da carreira, ela tem aí uma obra perene, né? Que você mesmo falou, que não para de tocar, é impressionante essa força. Eu acho que é por conta do talento dela, a força que ela interpreta algumas canções. Você pega Primeiro de Julho, que era uma música obscura do primeiro disco da Legião, que ela transforma num clássico, assim, É. né? Então ela tinha, e eu acho que também não era só talento, era um pouco dessa disciplina de ficar muito tempo tocando em casa e quando ela ia gravar, ela já sabia o que ela estava fazendo, sabe? Ela tinha, Tá. claro, o talento bruto, mas ela tinha muita disciplina, que era uma disciplina natural, aquela coisa de gente maluca, né? João Gilberto fica dentro de casa e acaba Sim. horas, e aí era a força do trabalho dela com o talento. Eu acho que é isso é caça ela. Agora, ela tem 5 discos de estúdio, e o sexto disco é póstumo, né? O sexto disco sai depois que ela morre, né? Então, assim, os 2 ou 3 primeiros tocaram muito pouco, né, Tom? Então é impressionante, assim, quer dizer, ela é conhecida pelos 2 últimos discos de estúdio, basicamente, né? E pelo acústico, que é uma coleção das músicas famosas dela e também de outras músicas, né? Quer dizer, ela teve uma carreira discográfica muito curta, né? É, muito curta. E ela, assim, se dependesse dela, ela tinha uma banda alternativa que chamava Come Água, que ela enlouquecia os empresários dela, que era o mesmo da Marisa Monte, e ela queria tocar com essa galera, que eram os mesmos músicos, mas só que ela podia tocar onde ela quisesse, puteiro, no interior do Tá. Rio. E aí é o que ela gostava de fazer, que era o barato dela, era viajar com os músicos,
e tocar em espaços alternativos. Acho que acabou ela fazendo sucesso, como eu te falei, do acústico, porque juntou a fome com a vontade de comer. Ela queria fazer aquele projeto acústico e, ao mesmo tempo, era uma época de, né, era um projeto de muita visibilidade, a MTV tinha muita audiência. Sim. Eu acho que se fosse por isso, talvez ela fosse até hoje uma cantora assim meio de nicho, assim meio de vanguarda mesmo, né? E ela acabou por conta do acústico fazendo esse sucesso. Ela chegou a fazer sucesso com o Nando, mas eu acho que não era uma coisa no nível da Marisa Monte, né? Dessas cantoras do primeiro time, que eu diria. Eu acho que ela só consegue chegar nesse sucesso com o acústico. Agora, ela tem uma carreira também com um timing meio perfeito, assim, né? Porque ela estoura na virada dos anos 90 para os 2000, né? Que é o maior período de venda de CD da história, né? Nunca tinha se vendido tanta música, né? Quando a gente vê o gráfico de venda de discos na história da indústria fonográfica, tem um crescimento que chega até 99, 2000, quando aí chega o Napster, né? E aí a digitalização começa e aí tem uma curva meio acentuada também. Então ela pegou uma época muito boa, né, Tom? Uma época da MTV efervescente, rádios bombando, gravadoras com grana, né? Porque eu me lembro que, cara, o DVD dela vendia em tudo quanto é lugar, cara. Você ia nas lojas americanas, tinha pilha de DVD da da Cássia Eller, né? Mas mesmo assim é impressionante porque ela não cumpria nenhuma essa liturgia que todo artista de ponta tem que cumprir. Ela detestava. Ela, Tá. quando ela vai para o Rock in Rio para cantar, né, para fazer aquele show que ela acaba cantando Nirvana, num Uhum. show, né, histórico, ela quase não, elas quase expulsaram ela do Rock in Rio porque ela tinha que fazer entrevista coletiva, ela tinha É. que cumprir o contrato. E ela foi para a Barra, né? O empresário levou, ela viu na salinha, estava o Gilberto Gil, acho que mais uns, acho que não sei se era um Milton, ela falou, porra, eu vou cair fora. E aí ela saiu correndo, o empresário, não, cara, você tem que entrar, você tem que falar com os caras, você tem que fazer uma coletiva. E ela saiu correndo pela barra e o empresário encontrou ela fumando na calçada, tipo, puta que saco, eu não quero falar, eu sou tímida. E aí falaram, porra, Cássia, você tem que cumprir o que está no contrato, senão eles vão tirar você do Rock in Rio. Sim. E aí ficou negociado que ela ia ser uma jurada das bandas alternativas. Tinha tipo um concurso que a melhor banda entrava no Rock Tá. in Rio de última hora. Eram Sim. bandas alternativas. Ela foi Sim. jurada. Só que ela entrou para ser jurada, ela viu uma loira gaúcha, ela ficou possessa com essa loira gaúcha, a banda da gaúcha acabou, ela saiu com a loira, ficou 3 dias no apartamento, sumiu. E aí, então ela tinha essas coisas. É incrível que ela consiga ter feito esse sucesso todo sem ter feito. Tinha uma banda alternativa que ela boicotava o próprio show. Tinha show no Palace, Sim. no Canecão, ela tinha que fazer, mas por ela faria num puteiro, sabe, do interior do Rio. Então, o que mais impressionante é que ela realmente não é assim só pose. Tem gente que faz pose de alternativa e, na verdade, acho que a Marisa é um pouco assim, né? Ela faz aquele uma É, coisa meio low profile, mas no fundo ela gosta de ser uma artista, né, dos claro. caras, né? A Cássia era meio punk, assim, ela tinha uma coisa meio punk que vinha de Brasília, né? Que era uma coisa de tocar nos bares, naquela cena toda de Brasília que ela adorava. Ela começou ali. Aí quando ela tem que cantar no Canecão, depois ir no camarim, ela detestava mesmo, assim. Sim. Então é Sim. impressionante que ela tenha conseguido, acho que pelo talento dela, acabou se sobrepondo a essa artista, eu diria, quase marginal, sabe? Porque o livro você conta também, né? Quer dizer, ela entregou as demos, né? Você pode só falar rapidamente, assim, de como ela é descoberta, porque também é um processo muito natural, assim, né? Não é uma coisa de tipo, ela vai, fica 50 dias na frente da gravadora implorando, né? Não é uma coisa assim, né? Ela bateu muita cabeça, né? Eles queriam o Carlini do Tutti Frutti. Sim, Ele vê, os caras chamam o Carlini para São Paulo, falou: pô, a gente tem que fazer essa cantora ficar mais palatável para o rock, uma nova Rita Lee. Ela acha um saco aquilo, sabe? Eu quero gravar Itamar, é, Arrigo. Então ela bate muito a cabeça. Acho que a grande virada dela ali, que ela vai para Poligram, é quando ela grava num estúdio vagabundo em São Paulo, o Por Enquanto. tá. E de uma forma totalmente descompromissada, falar, toca alguma coisa, era o primo, na verdade, o primo dela que vira o empresário, ela tinha um maluco que foi expulso de casa, que plantava maconha na casa da mãe, descobriram a plantação de maconha, ele é expulso, ele quer virar empresário, ele é hold, e vira empresário da caça, um puta cheirador, e aí a caça também gostava, e é engraçado que, viu, André, quando ela muda para o Rio, quando ela tem um contato da Poligram,
ela ainda não tem muita grana, é uma artista começando numa grande gravadora, e um cara que vendia ácido, êxtase no Rio de Janeiro, Sim, patrocina esse estúdio, aluga uma casa na Barra, aluga o estúdio, todo o primeiro disco é gravado com essa grana desse traficante de êxtase, que adorava a casa, era um mecenas mesmo, adorava a casa. Aí o cara foi descoberto, preso, mas o estúdio já estava ali montado. Então as coisas foram acontecendo de uma forma muito maluca com ela, assim, é muito louco, assim. Eu acho que quando ela morre, eu conto no livro que acho que a morte dela, que existia a tese de que ela tinha morrido de overdose, o que não é verdade, mas também a Eugênia falou para mim que o laudo do ML, que não detectou nada, não era muito confiável, que o laudo tá, do ML do Rio de Janeiro, que ela estava de fato tendo recaídas de claro. pó, então, foi acho que foi o que chamam, né, de tempestade perfeita, que ela teve um estresse emocional pela superexposição que ela teve em vários programas, Sim. ela nunca deixou de usar cocaína, ela tinha um problema histórico de saúde, parece que teve uma clínica também que ela foi levada, não era uma clínica muito legal. Então eu falo que ali não foi uma coisa só, né? Foi uma conjunção de fatores que levaram ela a morrer tão precocemente, Tão assim. precocemente, né? Galera, eu vou abrir aqui para todo mundo aqui poder falar com o Tom. Quem quiser fazer perguntas, por favor, ou acena aqui para mim, ou põe aquela mãozinha bacana ali para a gente poder. Roberto, tá na fita aqui. Vai lá, Roberto. Boa noite. Oi, Tom, eu li o livro, Ah, comecei bacana. ontem e terminei hoje. Eu gostei muito dos dois últimos capítulos, acho que extrapola até a questão da biografia da Cássia, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção no livro a Cássia tinha toda essa timidez, mas ela não, nenhum do pessoal do staff, ou mesmo a Maria Eugênia, ela não fazia um tratamento de saúde mental porque tinha algumas coisas ali que acho que não era só timidez, né? Ela tinha a timidez era reservada para fora do palco. Todo mundo falou que quando ela entrava no palco, ela virava uma chave e virava outra pessoa. E era muito difícil administrar essas duas caças, né? A pessoa totalmente tímida que se trancava no quarto e a caça que era uma mulher explosiva dentro do palco. Essa duas, eu não entendi muito bem a pergunta. É porque, por exemplo, ela era contratada de uma grande, de uma major. Gente, É. muito dinheiro era investido. E ela tinha uns comportamentos, não estou questão moral de usar droga, não era isso. O comportamento dela. Não encontrar o Gilberto Gil, não conversar com as pessoas. Isso não é um comportamento. Eu digo, ela não tinha um. Ela não fazia uma terapia, não é? Eu fico meio assim. Mas É que hoje é a é, era da saúde mental. É muito estranho isso, né? Eu Roberto, eu acho acho muito que era uma estranho. timidez crônica mesmo. Eu tive com o Chicão, quando eu terminei o livro, eu fui lá levar o livro para o Chico. E pro Chico, hoje Chico Chico, né? E pô, eu já tinha entrevistado a Cássia para o Estadão duas vezes, totalmente lacônica, assim, não conseguia falar, se achava que era antipatia, mas aquela pessoa muito, mas muito tímida. A Eugênia me falou que o Chico é a Cássia das qualidades e defeitos, parece que ela está vivenciando tudo de novo, porque é a mesma coisa, o talento, a timidez, ele não consegue. Então, eu acho que ela não, assim, não é que ela não queria falar, o Will Gil era um dos ídolos dela, assim, mas ela não queria entrar numa sala e o que eu vou falar com o Gilberto Gil? Dizer. Então, isso era muito difícil para ela fazer esse trabalho, de receber as pessoas no camarim, de ir no Jô Soares, ir no programa do Serginho. E eu vejo o Chico aí, eu sei que ele está fazendo um esforço também muito grande para dar essas entrevistas. Então, não era porque ela era estrela, não tinha. Você não consegue curar uma timidez crônica com uma terapia de 6 meses, né? A pessoa, né? Acho que com o tempo ela poderia melhorar, mas o sucesso era muito. Ela começa a fazer sucesso mesmo em 98, 97, 98, era muito recente. Ela não ia conseguir virar uma pessoa, né, não tímida fazendo uma terapia. Então, era uma coisa que ela não conseguia administrar mesmo. E isso acho que também foi uma das coisas que ela teve esse estresse emocional que levou à morte dela, porque a Eugênia, quando nasce, a Eugênia cuidava dessas coisas, ela não chegava a ser uma Paula Lavigne, assim, ela falou, não quero ser babá da minha mulher, não, mas ela ajudava com algumas coisas básicas. E aí, quando o Chicão nasceu, a Cássia passou a resolver coisas que ela não conseguia nem resolver, porque quando ela foi tocar no Réveillon, né, um dia antes ela acabou morrendo, mas ela ia cantar em 31 de dezembro no Rio, ela resolveu convidar a família inteira. E a Eugênia estava cuidando do Chicão, e
comprar passagem no aeroporto, no Santos Dumont ali, para a família vir, foi ela. E ela não sabia administrar cartão de crédito, as pessoas pediram foto, ela ficou num estresse emocional profundo, assim, ela teve um surto que começou com a saída no aeroporto. Então era muito difícil para ela administrar tudo isso, né, com as pessoas. Então eu acho que numa terapia assim não ia resolver, não. Ó, Roberto, artista, cara, é um bicho complicado, viu? Quanto mais a gente entrevista, mais a gente percebe isso, não é, Tom? Tipo, coisas que às vezes a pessoa é assim um mestre no palco e fora do palco, cara, não sabe, é isso, não sabe usar um cartão de crédito, né? Não tem um traquejo social, né? Uma coisa louca, né, Tom? Isso, a Cássia era isso mesmo, ela não conseguia. E ela tinha que adquirir uma intimidade para ficar solta. Por isso a banda dela, muito tempo com ela, porque eram quase que irmãos ali. Ela só se soltava quando ela, com quem ela tinha muita intimidade, né? Então, foi, acho que explica essa banda que acompanhou ela, entrevistei quase todo mundo. E aí falaram, pô, a Cássia era uma moleca, era tímida, mas só porque ela não conhecia. E ela tem um famoso, ela fazia uma brincadeira de abraçar, dar dedada, que ela adorava, e aí pegar no pau dos caras por trás. E aí tem a história que ela toca, ela abre para os Stones, né? Só que tinha uma, ela teve que cumprir uma série de protocolos de uma grande banda. Ó, não pode ultrapassar isso aqui no palco. E ela tinha uma mania de cuspir água. Ela tomava água e cuspia no palco. E ela cuspiu no ventilador do Mick Jagger, aquele ventilador que fica para o Mick Jagger balançar o cabelo. E ela cuspiu no Mick Jagger, o cara, empresário do show, falou: acabou o show, era meia hora só, mas acabou com 25 minutos. E tiraram, o público nem percebeu. E só que o Mick Jagger adorou a performance da Cássia e falou: pô, tirou a menina do palco, não precisava. E quando ela veio fazer o show em São Paulo, ele falou: quero que ela vá no meu camarim tirar uma foto com a gente. E tinha o Bob Dylan também, a Cássia, Stones e Bob Dylan. Não vou, mas nem fuder, não vou, não vou. E aí, quando ela estava no camarim em São Paulo, chegou o empresário dos Stones e falou: pô, por favor, aí insistiram, Cássia, vai lá, tira uma foto com os caras. Ela foi e voltou em 2 minutos. Aí perguntaram: e aí, fez a foto? Ela falou: pô, eu fiz a foto, só que quando era para fazer, eu peguei no pau do Kate Richards, ele riu, só que acho que eles não vão publicar nenhum, que eu só peguei no pau dele e fui embora. E essa foto nunca saiu, porque acho que o empresário falou: meu, vamos publicar uma foto do Kate Richards, uma mulher pegando no pau dele, uma artista. E ela pegou no pau dele. Então, ela assim, para driblar a timidez, ela era capaz de gestos como assim, pegar no pau do Kate Richards, que ninguém mais transgressor faria isso, mas a Cássia era uma Sti- forma dela falar: o que eu vou fazer aqui? Vou pegar no pau do Kate Richards, eu não tenho o que conversar, eu vou ficar travada. Então, era isso. Sticky finger, né, Tom? Sticky finger, né? É, Bom, tamo aí. Primeiro o Fernando, depois o meu xará. André, fala, Fernando. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade. Ô, Tom, não sei se você está em casa, somos quase vizinhos, tá? Eu já te vi perambulando às vezes ali pelo Jardim Bonfilholi, eu Periperi. moro aqui no Butantã. Então, Você mora onde? Em que lugar moro do Butantã? no Bonfilholi, mas você já foi entregar livro na casa do Nasci no meu mais perto da Bonfilhole. sua casa, cara. Eu morei no Bonfilhole, fui casado 27 anos, me Ixi, separei, só que eu almoço todo dia na casa da ex, né? Que meus filhos estão olha lá. só. Então, estou sempre no Bonfilhole, essa coisa de não sair da casa da ex, então estou sempre por ali. Eu já te vi aí pela rotisserie, enfim, mas pô, eu tava nesse show aí de 98 e eu não tinha a menor ideia de que era a Cássia Eller, pra falar a verdade. Assim, eu fui pelos Stones e pelo Bob Dylan, foi, acho que abril de 98. E aí, se me permite duas perguntas. Uma sobre a Cássia, ou sobre esse show especificamente. Sabe se tem algum registro? Porque eu já procurei muitas vezes no YouTube e tal, não consigo achar trechos desse show, né? Era de uma turnê famosa dos Stones, mas eu nunca encontrei. E outra pergunta, se me permite, se você pode falar um pouquinho de como é que tá o livro sobre o Mano Brown, se tem previsão de publicação, em que pé que tá, se tá sendo, enfim, até para entender um pouco desse bastidor dos livros que você faz, eu tô curioso para essa nova obra que tá por vir. Oh, prazer, Fernando. Não, sobre esse show, eu não sei te responder. Se tem esse show. Eu acho que eu cheguei a ver alguma coisa no YouTube, mas não posso te dar a resposta exata assim, sobre isso. Agora, sobre o Mano Brown, tem sido muito desafiador, porque tem aquela coisa de eu sou um playboy do Butantã, né? Um Butantã, perto do Capão, é um bairro nobre, então os caras pegam no meu pé, pô, um playboy, um cara branco, né? Branco entre aspas. Não pode fazer um livro sobre o Mano Brown, e aí eu provoco, falo, pô, eu nem vou pisar no Capão, hoje em dia você tem acesso a tudo, né?
Mas eu tenho feito muitas entrevistas. Eu acho que, claro, você tem que ir a campo. Hoje em dia, com internet, eu tenho entrevistado o Milton Salles, foi o cara que descobriu os Racionais, né? Ele era um cara que era do movimento negro. Ele foi cooptado pelo PT e o PT, com a Horizontina, estava precisando ter uma conexão maior, né, com a periferia. E esse cara começa a investir em bandas lá na São Bento, que é onde tinha concentração, e descobre os caras do Racionais. Primeiro o Mano Brown e o Ice Blue, e depois ele descobre o KLJ, o Mano Brown e a Segura da Zona Sul, e o KLJ e o Ed Rock da Zona Norte. E aí ele que ele junta. Esse Milton Salles era um grande visionário, ele tinha uma rádio pirata, que ele conseguiu com um transmissor roubado da Eldorado. Tem muitas histórias aí. E eu tenho entrevistado ele sem ir para a periferia, eu tenho entrevistado ele pelo WhatsApp. Agora, é muito desafiador, porque não é um universo que eu sou muito ligado, apesar de gostar de rap. Então, dá muito trabalho. Eu acho que esse eu não vou conseguir escrever em pouco tempo, porque você tem que mergulhar na história, tem que ouvir todos os rappers, né? Então, você tem que fazer uma lição de casa muito maior do que você fazer um livro sobre a caça a ela, que é muito mais próximo do meu universo. Mas eu quero fazer também muito um livro político, tem todo o posicionamento político do Mano Brown. Eu abro com o Mano Brown convocando uma reunião com o Lula, porque o Lula tinha escolhido o Alckmin como vice, e o Alckmin era o governador, né, foi o governador mais longevo de São Paulo, que ele herdou do Covas, e a polícia de São Paulo, sob o governo do Alckmin, matou muito na periferia. E o Mano Brown falou, pô, eu não vou apoiar você com o Alckmin. Então eu vou muito no aspecto político também. Então isso vai me dar claro, eu vou falar muito sobre música, mas sobretudo um livro sobre política, assim, sobre política de São Paulo, que eu acho que, e o título eu pensei, porque tem uma matéria da Rolling Stones que é os 5 pretos mais perigosos do Brasil, os 4 pretos, né? E aí o meu título é o preto mais perigoso do Brasil. E acho que eu estou pensando nisso. Agora é desafiador, eu nem sei, às vezes pode não sair, né? Porque eu fiz uma biografia do Antônio Carlos Magalhães para a Intrínseca, e que eu fiz a pandemia, aí eu mandei para o editor Roberto Feite, e eu fiz a pandemia e não pude ir para a Bahia, porque os caras estavam tudo velhinho, com máscara. E aí eu fiz 70% do livro, mandei para o Feite, que é um editor muito rigoroso, e falou, tá uma bosta, não faz, não vai publicar. E eu desisti do livro, às vezes não sai, entendeu? Acho que você tem que ter de mandar e saber quando as coisas não ficam do jeito que você queria. Então, para mim, como a ACM também era um personagem muito desafiador, por estar na Bahia, eu não consegui na Bahia, talvez eu não consiga chegar nesse livro do Mano Brown, mas eu estou tentando. Acho que é muito desafiador e eu confio muito nos editores, sabe? Eles acham que dá para passar, passa. Se não der, a gente arquiva e vamos para o próximo. Ô, Tom, eu já vou passar para o André, mas e a relação do tua com o Mano Brown? Ele topa o livro? Ele vai dar entrevista? Já deu? Como é que Não, tá? André, como você como biógrafo, mas eu acho que o cara que eu vi, o Rui Castro tem uma tese que não deve biografar nem filho, neto, se possível, nem bisneto vivo, né? Tem que É, morrer 5 gerações. Eu acho que sempre o cara é o pior para se ouvir. Assim, e você pega os jornais, o cara falou no calor do momento, você vai fazer uma entrevista protocolar com as perguntas, não vai sair a mesma coisa que o cara falou em 83, sim, 88, 90. Eu acho que o Fernando Moraes conseguiu o melhor dos mundos com o Paulo Coelho, porque o Paulo Coelho abriu o baú, falou, vou te dar entrevista, e falou, Moraes, você não vai ver o livro, só quando ficar pronto. claro. E parece que o Paulo Coelho não, eu gosto muito do livro, mas o Paulo Coelho não gostou, e faz parte não gostar, porque É, nenhuma biografia é um retrato 100% fiel daquele sim, personagem. sim. Então, eu acho que se o Mano Brown, claro, falasse, eu vou falar tudo para você, vou de peito aberto e não vou ler o livro, mas isso é impossível. No máximo, É, você vai falar, quem é esse playboy do Butantã? é. Meu, sai fora. Então, eu nem vou perder essa energia, porque eu acho que eu estou conseguindo muitas entrevistas, coisas, você vai em sebo, consegue jornais da periferia alternativo. Hoje em dia, os caras colocam na internet o jornal que saía no Capão em 80, tá tudo lá digitalizado. Eu acho que a internet é uma maravilha, né? Quer dizer, para o bem e para o mal, mas quando você pesquisa direito e vê que a fonte é segura, você tem você vai no Google, você não para, meu, não acaba nunca, né, André? Assim, e às vezes você não precisa É. tirar a bunda da cadeira aí para descobrir, você tem que ter o faro para descobrir o que é importante. Acho que isso é mais importante, você
selecionar e saber o que que é relevante ou não, do que propriamente ir lá para o Capão, morar no Capão. Eu lembro que o Caio Blá, para fazer um filme, morou no Capão, para É, sentir o Capão. Ah, vai tomar no cu, é, né? O Caio Blá não virou um cara da periferia, nem se ele morasse 30 é. anos no Capão. Eu acho que precisa fazer uma pesquisa bem feita e entrevistar os caras certos. E o Milton Salles, que eu tenho falado com ele quase todo dia, é o cara que descobriu o Racionais. A fonte mais importante que ele, não consigo imaginar, assim. E é isso. Mas você tem razão, né? Muitas vezes o objeto da biografia e tal é um dos piores entrevistados, né? Porque ele fica tentando direcionar as entrevistas e tal, né? Rola direto isso, né? Sim, não, nem me interessa. Aí as pessoas pensam, falam, pô, você vai. Primeiro elas acham que é autorizado. Pô, você É, ficou amigo do Mano Brown, que é, legal. Me deixa eu conhecer o Mano Brown. Ele vai no lançamento. Eu falei, pô, eu não faço biografia desde a primeira lá do Sócrates. é, Que, aliás, até te entrevistei, porque você recebeu, né? Você fez ali aquela entrevista com o canal, que ele deu para o Canal Brasil. E eu tive muita dificuldade, porque eu comecei a escrever o Sócrates na esteira daquela briga. Eu fui até o lançamento no Rio da caça, o Paulo César de Araújo foi. Eu falei, pô, graças a você a gente pode fazer biografia, porque o é, cara, né, foi uma briga com o Roberto Carlos enorme, e é. eu tinha escrito, era o Sócrates ia sair para Saraiva desistiu com medo de processo, e eu levei para o Mauro Ventura, para o Roberto Feite, que estavam no Objetivo na época, e eles bancaram o livro antes daquela mudança, né, com a Carmen Sim, Lúcia em 2014 do Supremo, né? Então é isso, eu acho que não faz sentido nenhum você fazer biografia chapa branca. Eu até faço, mas eu não assino. Eu fiz do sim. cantor Daniel, tive que ir para Brotas, ficar lá um mês, meu, foi um inferno. Um hotel muito gentil, mas porra, eu lembro que eu estava no processo de separação, eu tinha que entrar no Tinder, porque a cidade acabava às 6 da tarde, não tinha mais ninguém na Sim. cidade. Daniel ia dormir 7h30 da noite, e eu começava as entrevistas 8 da manhã, 2 semanas. Eu falei, pô, sabe que eu volto para São Paulo? 4 horas de estrada, era uma maravilha a estrada para Brotas. Eu não podia voltar 4 horas. E eu lembro que eu, porra, não tinha stream, não tinha porra nenhuma, tava lendo, já acabou a leitura, tinha 2 semanas, eu falei, vou entrar no Tinder. E aí eu lembro que foi só uma mulher para me acalmar. E eu lembro que eu fui fazendo a busca, eu fui aumentando o radar, porque não tinha ninguém. E aí eu lembro que apareceu uma morena, assim, uns 40 anos, numa cidade a 100 quilômetros. Eu falei, será que eu vou para lá, bicho? E acabei não indo. Mas foi assim, muito entediante, mas eu ganhei bem, sabe? O Daniel foi muito gentil. É, E aí você faz o livro de acordo com. É mais difícil, porque você, quando você faz a tua biografia, você manda para a editora, é o teu olhar, e no é. máximo você vai corrigir datas. Agora, quando você faz trabalho de gosto, você tem que ir vai e volta, você tem que fazer do jeito que o cara quer. Hoje em dia eu não. Eu vou começar um livro aí agora para o Emerson Capaz, que é um, né, que foi candidato a prefeito, foi quase presidente da Fiesp. É Sim. um cara muito legal e eu vou porque a gente precisa pagar a conta, né, André? Então, você sabe muito bem, eu já vi você escrevendo isso, diz que você acho que até por uma vez colocou quanto você ganhou de direitos autorais Ah, num eu dos vivo livros. botando. Antes do Nelson Neves, com o Nelson Neves sempre ficou rico, que eu sei, mas acho que com o Pavão Misterioso, não sei qual foi o livro que você colocou ali, você botou, Fortunas. olha, Fortunas, né? mas você lembra qual livro que você colocou, que você tinha, que você Cara, estava. eu coloco de todos, assim, quando eu recebo esses pagamentos trimestrais, eu sempre publico no Twitter. É sempre assim, R$ 2,60, cinco Isso, é. reais e trinta, é uma coisa absurda, assim, né? Eu fiz Não, e eu do. recebo É, adiantamento autoral, então os livros nunca pagaram. Eu estou exatamente, é devendo isso. para as É. editoras, meu, a vida inteira, É assim. isso, é isso, é isso. Esses são de livros que já se pagaram, que já tem 10 anos, mas o que você ganha trimestralmente é isso aí, R$ 4 e tal. O Aí Sócrates eu, pagou depois de 10 anos, o Sócrates. Aí eu recebo 1.000, 1.500 a cada 3 meses. Eu fico tão feliz, né? Porque antes eu só devo. Mas pô, demorou 10 anos, está chegando a 15 mil exemplares ali. olha, é, Demorou 10 anos, né? é, E é o é. Sócrates, né? Então, o Pavão Misterioso aí, também tem. É, esse aí. Esse aí não vendeu. Na primeira edição, acho que não vendeu 2.000 cópias. Impressionante, né, cara? Não, mas para o Brasil, mas você É, fala, uma amiga é minha que isso aí. leitora fala, pô, 2.000 é livro pra caralho. Porque esses É, caras que compram livro e fazem, os caras vendem 300, mas vem empatia para a mãe. é, E vem isso, cara. 2.000 já é um número para Brasil relevante, é assim. verdade, é verdade. Xará, vamos lá. André Luiz. Boa noite, Xará. Boa noite, Tom, pessoal. Bom, queria saber como você chegou na caça aérea, né? Como foi a escolha dela para escrever a biografia, o que mais chamou a atenção, e como foi o processo, assim, das entrevistas até a conclusão do livro.
Boa noite, André. Eu fiz um livro sempre sobre homens, né? Eu fiz um livro sobre Paulo Machado de Carvalho, que foi o Marechal da Vitória, foi meu primeiro livro. Depois sobre o Tarso de Castro, Sócrates. Fiz um sobre o Sérgio Cabral também. E aí eu fui para a casa do Tarek, que o Tarek de Souza é um colecionador de papel. Ele tem, claro, você tem acesso à Biblioteca Nacional, todo o arquivo, mas ele tem na casa dele um monte de pasta, e para os amigos ele empresta essas pastas. E eu fui na casa dele porque eu queria escrever a biografia do Raul Seixas. Antes do JB escrever, não tinha nenhum livro relevante, assim, tinha um ou outro de fã, tinha aquele livro que eu tenho aqui do Toninho Buda, que o André deve Sim. saber, né? Eu sei que ele é fã do Raul também. É, E aí o cara que chegou lá, ele falou, porra, todo mundo já falou pra caralho de Raul, puta, ninguém aguenta mais, você vai fazer... Ih, a máquina ligada aqui, ó. Olha não o tem barulho, problema. Márcio. Eu preciso Tranquilo. levantar, eu tô em Não, não, pé, imagina. e a Márcia não pode, tem que fechar o olho, Márcia. Não dá Imagina. pra... E aí eu fui na casa do Dari, que ele falou, pô, escreve sobre a Nara Leão. É a sua primeira personagem mulher. E eu fiz um livro sobre a Nara, gostei muito. E aí fiz um novo livro sobre o Caetano, sobre o Chico, escrevi sobre o Gil. E eu falei, pô, que tem uma mulher, né? Eu falei, por que não a Cássia? Existia uma biografia dela de 2000, mas eu acho que é outro problema do Brasil, né, André? Nos Estados Unidos você tem 80 biografias do Bob É, Dylan, sim. 150 aqui o cara vira dono do personagem. É, é, E eu acho que os personagens merecem várias interpretações. Então eu sim. nunca me preocupou o fato de alguém já ter escrito uma biografia. Eu acho que todo mundo, se alguém quiser escrever uma biografia da Cássia daqui a 5 anos, ou mesmo agora, uma outra leitura, eu acho que são personagens ricos, controversos, que justamente por isso rendem mais de um livro. Então, Sim. eu acho que eu acabei chegando à Cássia por causa disso, porque pensando, a área sempre foi música, eu falei, pô, preciso uma mulher, a Marisa Monte, muito low profile, não tem muito o que contar, Ana Carolina, pelo amor de Deus, né? Não faria muito sobre a Ana Carolina. E aí eu falei, Cássia, pô, a Cássia é a pessoa certa. E é engraçado que um livro puxa o outro. A editora da Cássia comprou agora, fechei para fazer do Renato Russo. Ah, que E é legal. uma coisa meio Raul Seixas também, né? Porque muito Sim, já se falou do Renato. sim. E é aquela coisa, se eu acho que não vai dar certo, eu não faço. Aí eu negocio com a editora, faço um outro personagem. Mas primeiro eu vou me debruçar para ver se dá para contar algo novo. E até a sua opinião, André. O que você acha? Acha que o Renato vale uma biografia? Olha, Você tem livros aí sobre ele, né? tem vários perfis também, né, dele, né? O Arthur da Pieve, meu amigo, fez um também, que é mais ou menos esse coisa, né? Um perfil Mas aí, biográfico, né? É pequeno, é. É. Oi, caiu aqui? Oi, desculpe, agora, caiu aqui. Vocês estão me vendo agora? agora sim. Tá, O desculpe. Felipe pegou algum livro do Renato, mas não, o do Tapiev é excelente, mas é um Sim, perfil daquela coleção Perfis do Rio, né? exato, é. É, é, Eu tive uma experiência meio muito desagradável com o Renato Russo por causa da nossa série, né? Que eu fiz com o Paulo Fontinelli, que você conhece, claro, porque fez um documentário muito legal sobre a Cássia, né? E com o sim, Arthur da maravilhoso. Pieve, a gente fez uma série muito, modéstia à parte, ficou bem legal, assim, muito completa sobre ele e foi barrada pelo filho, né? Porque em série de Sobre TV ele é um terror, né? você tem um problema maior, né? Você precisa da anuência da família por causa de direitos autorais e tal. Agora, vamos ver se a gente talvez esteja conseguindo liberar, porque esse ano é o 30º aniversário da morte do Renato, né? E é um absurdo, né? A gente fez a série pro 25º aniversário da morte do Renato, né? Era pra série estrear em 2021. E agora, se ela estrear esse ano, vai ser o 30º aniversário da morte do Renato. Vamos ver se rola. Mas, cara, as histórias são maravilhosas, cara. Que eu conheço, por exemplo, o pai, o Marcelo Rubens Paiva, que é meu amigo, ele conta histórias que ele dormia na casa do Renato, o Renato dormia na casa dele. Quer dizer, tem muita história, eu acho, do Renato, é aquele personagem rico mesmo, né? Sim, Agora, sim. eu acho que o filho não pode fazer nada, acho que esse é Não, o legal, porque ele, se eu nunca fui processado por livro nenhum, eu fico lá, coloco ali uma asas na boca do Renato, o que ele pode dizer, né? Ele não não, pode não. dizer nada.
Para É, livro tá, agora para para livro tá série muito fica mais mais complicado. tranquilo, mas para série não tem jeito, cara. Mas Tá como assim. foi essa história? Os meninos lá, o Dado e o Bonfá, pegaram agora, né? Com eles, né? O filho ainda tem os direitos de parte daquela parte musical ali. Cara, assim, a gente está se desviando um pouco do assunto, mas só para explicar para a galera, uma música que é feita pelos três, né? E as músicas da Legião eram, a maioria das vezes eram assinadas pela Legião Urbana, né? Muitas músicas eram dos três. Você precisa da anuência dos três, cara. Não adianta ter, sabe? É por isso que tem tanto problema com, por exemplo, Secos e Molhados. Você precisa de todos os autores. Quase não saiu a série. A Mariana Mabes me ligou e pediu o telefone do não sei o quê para tentar falar com o João, e aí É, conseguiram que ele tirasse a música, né? Porque eles são brigados. É Quase isso, não saiu. cara. É um absurdo. Deveria ser assim. Se a maioria dos compositores liberou, você, né? E assim, ainda bem que agora caiu uma lei que era absurda, que era o seguinte: se você tinha uma cena de arquivo em que tinha um cantor e atrás tinha tipo um papagaio de pirata, você tinha que obter a autorização do papagaio de pirata. É verdade isso, né? Isso caiu agora, tipo, alguns meses atrás. Antigamente, se você tinha uma imagem. Não é exagero, o que eu vou falar não é piada, mas é verdade. Você tinha uma imagem do Chacrinha, né, com um cantor, e atrás tinha duas chacretes e uma pessoa, o pessoal da plateia, você tinha que conseguir a autorização da galera da plateia, entendeu? Uf, Assim, filmado nos anos 70, né, que você não sabe o nome da pessoa, né? Então, assim, você corria um grande risco de ser processado por aquela pessoa, caso ela. Isso me aconteceu. No meu livro do Zé do Caixão foi lançado em 98. Eu tenho uma foto do Mojica num auditório, atrás dele tem uma pombagira lá que trabalhava com ele, uma menina, e 10 anos depois ela processou a editora e ganhou, cara. Entendeu? Teve que pagar uma grana para ela porque não tinha autorização do uso de imagem dela. Quer dizer, ainda bem que isso caiu agora, mas é a lei do papagaio de pirata, que porra, não sabia felizmente disso. acabou. É, porque Então, você está muito ligado a essas produções audiovisuais, né? é um milhão de vezes pior, ô Tom. Hoje assim, se eu tivesse que começar qualquer produção audiovisual hoje, eu não começaria, cara. É uma coisa assim, enquanto as leis não mudarem, não vale a pena, cara. É só pepino, entendeu? Só pepino. Cada minuto que você passa trabalhando, você gasta 10 depois na burocracia, sabe? Na burocracia falando com advogado, falando com coisa. Um negócio assim, é draconiano, cara. Um negócio inacreditável. Pô, eu lamentei, porque eu sei que você é fã do Raul, você escreve tão bem sobre o Raul, e, pô, a série do Raul, pelo amor de Deus, eu até comentei com você, né? O documentário é maravilhoso, agora a série É, ficcional. o Edmundo Leite, um jornalista que a gente conhece, estava fazendo Eu lembro que ele queria fazer a biografia, Não, né? ele estava trabalhando há anos na biografia do Raul. Eu não sei o que aconteceu, mas ele trabalhou há anos. Ele entrevistou o Miguel Cidras, ele Sim. entrevistou todo mundo que trabalhou com o Raul nos anos 70, porque quando ele começou, essa galera era viva ainda, né? E eu me lembro, cara, sei lá, 15 anos atrás, eu falando com o Edmundo, ele falando, não, tô terminando e tal. E esse livro nunca saiu, né, cara? Às vezes o biógrafo tem que saber dar o ponto final, né? A gente fica anos e anos escrevendo É. e tem que saber parar, né? Para sair até. Agora eu acho que Renato Russo daria uma bela biografia, viu, Tom? Eu acho que ainda tem muita história dele, muita história. Os fãs têm muita Até a história história bacana. da doença dele, né? Porque ele escondeu, contado o Cazuza, né? Eu lembro que eu fiquei surpreso, né? Ninguém esperava que ele tivesse morrer, né? Tem muita coisa que não. O Tem. Cazuza era um cara mais aberto, né? Mais ali, solar. Aí o Renato tem essa coisa mais. Eu acho um personagem até mais interessante que o Cazuza, sabe? É muito interessante. E assim, já vou passar para o Fernando, mas só para você ter uma noção, assim, muita gente muito famosa topou dar entrevista para gente. Então a gente conseguiu, por exemplo, uma entrevista com o Rick Martin, né? Porque, cara, o Rick Martin, o Renato era fã do Menudo, né? E eles gravaram uma música do Menudo, né? No acústico lá, eu acho que era, né? E o Rick Martin, cara, dá um depoimento maravilhoso sobre o Renato Russo. Maravilhoso, assim, sabe? Quem comeu quem aí, você sabe? Não sei quem, cara, mas ele ali, ali rolou, mas foi sensacional, cara. O depoimento maravilhoso do Rick Martin, tipo, nossa, o Renato me ajudou a entender quem eu era, a música dele, sensacional, cara. Pô, Rick Martin, né? Um astro global falando sobre o Renato Russo. Pô, É demais. foda. Não, e só para encerrar, é muito revoltante isso, mas a nossa série tem a última música gravada pela Elza Soares, né?
porque o último episódio da série são artistas regravando músicas do Renato, né? E tem a Elza Soares regravando Que País é Esse numa versão meio trip hop produzida pelo Dudu Marotti. Cara, versão maravilhosa, assim. A Elza gravou e morreu 4 meses depois, entendeu? Então é a última gravação da Elza Soares. Tá, Mas tá. tem que sair isso, né? Você É. tem que fazer um. Não dá para dar um jeito de sair, tira algumas coisas e dá e Ah, sai. cara, a gente tá há 5 anos tentando, cara. Eu acho que agora vamos ver se sai, entendeu? É foda, é difícil, cara. É muito frustrante. Eu não gosto nem de falar nisso porque Não. é deprimente Trabalho, demais. jogador e puta trabalho, né? Tem muita coisa legal, cara. Fernando, por favor. Bom, falando do livro de novo um pouquinho, se puder contar uns bastidores aí do pai da Cássia Eller, me pareceu um personagem bem, enfim, interessante, né? Pô, Mais pro demais. mal do que pro bem, né? É. Mas se tiver coisa aí que você não contou no livro, porque é uma figura, dá vontade de sair na rua e esbofetear o cara, né? Mas Não, ele era, falar um ele pouquinho era, dele. era uma figuraça, era um cara muito forte, era faixa preta de karatê, e ele conseguiu entrar ele era um militar indisciplinado, mas muito talentoso, assim. Não era um Bolsonaro, né, que não sabe nem fazer flexão. E ele conseguiu passar eles iam abrir uma estrada em Santarém, e ele conseguiu passar no concurso mais foda, assim, tipo um tropa de elite do exército ali, que ele tinha que mergulhar, ele era jogado no helicóptero com um facão só, tipo Rambo, assim, né? O New York Times até fez uma matéria, porque acabaram, depois que o New York Times fez essa matéria, porque morria sempre uns 5, 6. E aí o exército acabou, porque morria muita gente. E ele passou em primeiro lugar, o pai da caça. Era um cara muito, mas ao mesmo tempo era muito malucão, assim. Ele chegou a quebrar o queixo de um tenente, ficava na solitária. E ele vivia, para aumentar a grana ali do salário, né, o soldo ali, ele vivia mudando de cidade. Morou no Rio, morou em Belo Horizonte, morou em Santarém com os índios, ela adorava ficar com pouca roupa. Um dos planos da caça é que os empresários queriam dar um figurino para ela, e ela começava a rasgar tudo no É. palco, puta, ela adorava andar de regata, tanto que ela começa a ser patrocinada pela Cavaleira, né? Que eram uns bermudão e regata, ela começou a amar, ela falou, é a roupa que eu quero, né? E ela começou a usar isso. E o pai era uma figura muito assim, muito maluca, e ela adorava o pai, mas era assim, ele era aquele machistão. Quando a caça começa na Rio de Janeiro, na Zona Norte ali, o pai vira o assunto do bairro, né? Pô, sua filha é sapatão. E aí o pai recebe uma proposta para trabalhar na Vila Militar em Brasília e falou: vou para lá, eu tiro ela da convivência. Só que foi um tiro no pé, porque ela cai na Brasília dos anos 80, né? É. Que é aquela efervescência ali toda. E aí que ela começa e o pai não consegue. Agora a mãe acaba, porque a mãe era cantora também, e a mãe desiste da carreira profissional, chegou a gravar um disco do Dolores Duran, que era o ídolo dela, mas o pai falou: ó, a mulher minha não canta na noite, não grava disco, e a mãe aborta essa carreira artística. Só que o pai era tão indisciplinado, vivia fazendo farra, vivia sendo preso dentro do exército, que a mãe percebe que ele é o cara que caga regra em casa, mas não tem muita moral para ficar. E a mãe acaba tomando as rédeas ali, e a mãe acaba mandando na família, se separa desse pai. Aí o pai vira que o pai vira aquela figura distante, casa com uma menina bem mais jovem, e a Cássia sempre muito afeiçoada ao pai. E aí, quando a Cássia começa a ganhar grana, o cara fica deslumbrado total. A Eugênia falou que ela recebeu uma ligação de uma concessionária, que o pai morava em Goiânia, dizendo: ó, tem um cara aqui querendo comprar um carro, uma Ferrari, sei lá o quê, dizendo que é o pai da Cássia Eller, e deu o telefone dela. Eu quero saber se isso é verdade. Ele ficou completamente deslumbrado. E a Cássia tinha pena desse pai, e ele teve um problema no joelho, né? Porque ele era um cara que vivia nessas missões, então devia estar todo estourado. Ela pagou uma operação no joelho, ele veio para cá, para o Rio, ficou no apartamento da Eugênia de saco cheio, tipo um milico, né? Dentro do apartamento delas, elas queriam fumar maconha e o cara ali. Aí quando a Cássia morre, o cara resolve comprar essa, tipo, eu quero ser o pai do Chicão, né? O Sim. avô. A Eugênia é uma sapatona, fuma maconha, é uma drogada. E aí tem toda essa história, porque abriu uma série de precedentes a partir dessa luta, que todo mundo apoiou, a família da caça toda, as filhas do cara falou: não, meu pai não merece, não é para ele, esse pai é louco, tem que ser com a Eugênia, que sempre corrigiu a lição de casa da Eugênia, do Chicão. E aí é uma luta que, né, acaba bem, né?
e abre uma série de precedentes ali na justiça hoje. Você tem um casamento homoafetivo, mas o pai, meu, deu entrevista para a Veja, deu entrevista para Isto É, dizendo que elas tinham ligação com o traficante. Ele causou bastante, mas como ele não tinha o teto de vidro ali, ele acabou desmoralizado rapidamente, mas era uma figura. Agora, Tom, a gente tem que agradecer a pais militares linha dura, né? Porque nem Mato Grosso, Cássia É, Eller, João Gordo, o maior magneto de maluco é ter pai militar linha dura, né? Você tem um é. pai desses aí, meu amigo, coisa boa, né? Vai É, sair coisa boa. e você tem um exemplo contrário, o pai do Nelson Piquet, o Jango, e o Nelson Piquet, o chofer do Bolsonaro. Você tem um exemplo contrário. Nem sempre, né, pais progressistas geram filhos fascistas, né? É o caso do Nelson Piquet. Eu não sabia que o pai do João Gordo O pai do João Gordo era da Rota, cara. porra, era da Rota, pô, É, sensacional. Era um pé é, de pato. A ele Rota era ia. barra pesadíssima, assim. Vinícius, vamos lá. Opa, vamos lá. Vocês estão me ouvindo direitinho? Dá para ouvir? Beleza. Beleza. Olá, André, tudo bem? Salve, Tom. Tudo Ô, ótimo, tudo Vinícius, boa bem? noite. Tom, boa noite, tudo bem? Tom, eu queria até fazer uma pergunta. Você tinha até comentado, né, anteriormente sobre que já saiu um livro sobre a Cassélia, né, nos anos 2000, que era apenas uma garotinha, né? Eu cheguei a ler esse livro, inclusive, tudo na época, né, quando saiu. E aí eu queria saber, na verdade, né, que nem como você disse, né, tipo assim, há a possibilidade de sair diversas biografias, né, sobre o mesmo artista, né? E eu queria entender, tipo assim, se você chegou a ler esse livro, se ele foi importante também para sua pesquisa e o que diferencia, no caso, né? Porque assim, depois de tantos anos, né, ter uma nova biografia da Cassélia, o que diferencia esse seu livro que você está lançando agora, né, que você lançou agora, com aquele que foi lançado nos anos 2000? O que que você pode falar, tipo assim, de novidade que teremos, assim, de um livro para o Pô, outro? uma coisa que eu também falo e defendo muito, pode ser até uma resposta preguiçosa, é que eu acho que livro não é que nem matéria, você não precisa ficar nessa obsessão por furo. Eu, pelo menos, eu me concentro muito, claro, tem que ter fatos novos, mas de contar a história de um jeito saboroso, assim, muito, de um jeito que o leitor gosta, assim. Eu acho o livro eu peguei muita informação, mas eu não achava, eu até conheço os dois jornalistas, mas eu não achava um livro bem escrito, sabe? E eu acho quando eu falei aqui, o livro merece várias. Por exemplo, quando eu comecei a fazer a biografia do ACM, eu morria de medo do Fernando Moraes escrever. Porque eu falava, pô, se o Fernando Moraes escrever, porque ele prometia essa biografia do ACM há anos. Pô, eu não vou escrever a biografia depois do Fernando Moraes, a biografia do ACM. Ele tem o baú e é o Fernando Moraes. É. E eu não, realmente eu não ia escrever, eu só se passassem assim 10 anos. Agora, esse eu achava que era um livro um pouco careta, assim, sabe? Ele tinha uma visão careta um pouco da caça, assim, sabe? Eu achava que o que me encorajou a escrever outro livro foi um pouco isso. Eu não gostei do livro mesmo, sou sincero. Agora, o livro tem muita informação, tem muita informação. Tem muita informação interessante, eles pesquisaram, entrevistaram todo mundo, mas eu acho que é um livro prazeroso de se ler, não, sabe? Eu acho que o meu é um pouco melhor, não vou dizer, modéstia à parte é um pouco melhor. Agora, se tivesse um livro, talvez, eu acho que passou muito tempo, né? Porque eu estava falando do exemplo do Fernando Moraes, eu tinha medo dele lançar uma biografia do ACM e eu ter que lançar 6 meses antes do meu. Aí não faria sentido. Mas era um livro que faz 20 anos. Eu acho que qualquer livro pode, mesmo se fosse um puta livro, eu acho que merece novas leituras, sabe? Agora, o documentários, assim, o do Paulo Fontinelli é muito legal, né? O filme sobre a Cássia, Pô, é né? Muito bem feito, maravilhoso. né? E o Paulo Fontenelle fez, acho que o Danado Batista também foi. Ele fez o Loki, sim, é dele também, dele e Danado do. Batista. É. In- Muito bom. Inclusive, esse filme da Cássia tá no YouTube, né? Eu fiz uma matéria no meu site agora essa semana e ele tá inteiro no YouTube, galera. Eu recomendo muito que vocês assistam. Chama Cássia Eller só. Muita cena de arquivo legal, né, Tom? As entrevistas são ótimas, né? Maravilhoso. Não, É. maravilhoso, maravilhoso. Eu revi, eu tinha visto na época no cinema e agora eu revi por causa do livro, né? É muito bom. E você acha que a Cássia, quer dizer, claro, né, essa coisa de quando a pessoa morre, tem sempre aquela coisa aumenta muito o interesse pela obra dela, né? Então, você falou assim, a Marisa Monte, não sei o quê, beleza, uma grande artista e tal, mas não tem um fator uau, né, na biografia da É. Marisa Monte. O que que você vai falar? Que ela namorou o Nazi, né? Tipo, beleza, né, mas não é uma coisa assim, Namorou né? Alexandre Frota, isso dá uns 3 capítulos, né? Isso dá o livro inteiro, cara. Isso dá o livro todo.
Mas o que eu quero dizer é, a Cássia teve uma vida, claro, trágica no fim, mas ela tem um monte de eventos interessantes na vida dela, né? Coisas para cima, coisas para baixo, né? Quedas e vitórias e tal, né? Torna isso muito mais saboroso para um biógrafo que nem você, né? Não, é isso, tem que ter a sarjeta, né? Quando eu fiz o Sócrates, pô, o Sócrates, se você comparar com o Zica, ele é um jogador muito menor. Sim. Mas, pô, o cara é um pessoal muito mais interessante. O Zica é casado com a Sandra, com a mesma mulher há anos, né? Ou fazer a É, biografia do Raí, né? O Raí um não pouco dá. agora politizado, não dá. É, E a Marisa Monte é a mesma coisa. Até cheguei a pensar, porque eu acho, André, porque você não sabe quase nada, e de repente tudo que você descobrir chega a ser uma. Que nem o Renato Russo, vai ser desafiador, porque ele sabe muito do sim, Renato, né? Tem muitos livros, tem muitos fãs, então você vai ter que ter uma coisa. Agora, a Marisa tem esse lado, mas eu acho que a Marisa, mesmo se você chacoalhar, não sai nada, né? é, Não vai sair nada. Então tem que ter essa sarjeta. E a Cássia, pô, tem muita. O pai militar, eu acho que tem essa história toda dela, da vida dela um pouco em Brasília. Tenho certeza que ela ia dar, assim, eu já conhecia, mas quando você entra no personagem, você descobre fatos novos, né? sim, sim. E eu não tinha esse receio, eu sabia que a Cássia ia me dar o que eu precisava, assim, sabe? Mas a Eu acho que gente, essa a gente, sarjeta, mas a gente não vai descansar enquanto não sair Alexandre Frota e Marisa Monte por Tom Cardoso. Isso aí é o próximo. o Alexandre Frota, né? Eu acho que é muito desafiador, porque eu fico com medo de você ficar 2 anos pesquisando e você dar um capítulo, né? Porque você tem realmente muito pouca coisa, ela é muito discreta também, né? Agora, eu fiz a biografia do Tarso de Castro Sim, e eu fico pensando esses caras do Pasquim, outro que daria uma biografia fantástica, não sei se o André me... E tem até uma biografia dele, mas é que nem a da Kiev, tem o do Daniel Pisa, que é do Paulo Francis, né? sim, 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 Porque o Francis tudo era um gay enrustido, né? O sim. Jaguar me falou várias vezes, pô, o Francis é de sauna gay, e o cara começa no teatro, né? Tem toda, né? Leva um soco na cara do Paulo Altran. É, Então, só o crítico de teatro, e depois a história da Petrobras, que o cara é o primeiro a apontar ali, fica doente. é, Então, é. acho que tem caras que. Eu acho que daria uma biografia sensacional. E a história dele em Nova York, né? Você tem muitas pessoas que eram muito jovens, assim, que acompanharam ele, né? Eu morei em Nova York na época e, cara, cansava de ver o Francis em sessão de cinema, assim, era muito legal. Você vai ter muita gente para você entrevistar, né? Não, eu penso em fazer, por exemplo, mais interessante que o Milor, que o Ivan Ah, Lessa, sim, sim, eu sim. acho que é no nível do Tarso, porque tinha essa coisa da sarjeta, é uma figura muito, né, claro, além de polêmica, tinha essas histórias todas. Né? É, e Então tem, eu fico bem pensando quem que daria a biografia, né? cara, Paulo Francis, porque tem também toda a parte de TV, né, cara, na Globo, depois no Manhattan Connection, né, ele tem uma presença midiática muito maior do que o do Milor e do Ivan Lessa, não tenho dúvida, né? Acho que Não, e seria, aquela coisa, a maneira dele falar no vídeo. Eu lembro que eu encontrei ele no Estadão, em 96, ele estava com aquele cabelo a caju, era um personagem mesmo. era, Ele estava é, catando milho, e é, se olhava para o Paulo França, mas além da figura que você olha para fisicamente, é um personagem. era. Interessante. E Eu acho que dizem, isso dizem enriquece. que quem editava as colunas dele na Folha sofria, viu? Porque vinham assim completamente fora de tudo errado, tudo rasurado. Era uma coisa muito engraçada, assim. Ele tinha aquela coisa muito inspirada no Mencken, né, que é um filósofo É, marxista, também até o óculos. Ele escreve até, eu tenho um livro, o livro dos insultos, o Mencken, aqui é a sim, orelha do Paulo Câncer. é. Então ele pegou umas coisas meio personagem, assim, que ele pega e ele fez, ele conseguiu. E é um cara que tinha, né, uma experiência antiga. Acho que ele levou um pouco isso do lado jornalístico. Né? Olha, vou te Mas vamos falar. destacar, hein? Desculpa, André, estou me empolgando aqui. Não, tranquilo. Paulo Francis e Renato Russo, tá com bastante coisa para os próximos anos aí, Não, então. O Paulo trouxe uma ideia, assim, só, sabe? Pô, O mas tem que Renato fazer, cara. contrato. Tem que Mas eu fazer. menti com a editora, porque eu peguei aquela efeméride de 30 anos e não vai dar tempo para escrever nos 30 anos. Então eu vou ver se eu consigo deixar para os 40 anos ali da. É,
Eu tenho uma Antes da história, morte. eu tenho uma história triste com o Paulo Francis que na foto que saiu na Veja dele sendo já morto em Nova York, eu tô na foto, porque eu fui lá cobrir a morte dele, morava em Nova York. Tem três jornalistas assim, eu tô na foto lá. Foi uma tristeza, né? Aquilo ali, né? Ah, é? Ele morreu em casa, né? Morreu na casa dele, né, em Nova York ali. Ele estava tendo muitos problemas com a Petrobras, né? Como você citou aí, né? Porque ele estava sendo ameaçado A de Sônia processo. Rassi, que é jornalista também, foi a mulher dele, né? A Sônia Nolasco, é. É, no Lasco, eu falei Rassi, eu Não, confundi não, com a Sônia, é. Estadão. Eu conheci bem a Sônia. E aí ele faleceu, acho que foi em casa, né? A gente foi lá na casa dele, morava, se não me engano, perto da ONU ali. Posso estar enganado. A E, máquina não está atrapalhando, porque eu tenho só 3 cuecas. Eu lavei 2. Você não quer que eu desligue, não? se puder Rapidinho, desligar, rapidinho. diminuiu um pouco o volume aqui era máquina de lavar, isso aí parecia um trator, ô Tom. Pô, eu aprendi a lavar roupa, né? Você tem, Dos recém-separados. melhorou bastante, é. Não, mas só para contar a história, o Francis, se não me engano, morreu na casa dele, e aí depois o corpo foi tirado do apartamento e a gente estava na frente lá. E aí, se você pegar a matéria da Veja sobre a morte do Paulo Francis, eu tô na foto, é muito triste, assim. Eu era obcecado pelo cara, assim, tipo, ficava louco, né, com ele. A gente se encontrou em vários sessões de Eu tenho você cinema. escrever. Você não pensa em escrever, não, Marcos? Ah, cara, deve ser legal, né, cara? Porque dá para fazer uma coisa pegando as matérias que ele fez, né? Fazendo um paralelo com a vida dele, né? Era muito. Eu adorava o cara, assim. Você faria muito bem essa biografia, né? Eu me lembro de uma sessão de um filme do Spike Lee que a gente viu junto, assim, né? Um do lado do outro e tal. E depois na saída a gente foi andando, assim, e ele falando mal do Spike Lee direto, que o cara não Ah, é? fazia um Qual que era filme o desse. filme? Era o Clockers, eu acho. Você lembra desse filme? É um filme que é baseado numa. É um filme policial, eu não me lembro como é que chama em português. Eu acho que foi o Clockers. Quebra de Selva, não? Cara, é um Não. filme baseado num livro do Richard Price, é um filme policial, assim. Ele odiou o livro, o filme e tal. E eu me lembro dele falar super mal do Spike Lee e tal. Mas era um Só grande ele como personagem. jornalista de teatro apanhando o Paulo Otran, só essa história para abrir, né? Porque que ele fala da Tônia Carreiro, nossa, então, só essas Ele, histórias falou, dele ele, ele, perseguindo. ele detonou a Tônia Carreiro e o Paulo Otran foi lá tirar satisfação com ele, não foi essa a história? É, né? Isso deu um soco nele, chegou a dar um soco nele. Mas peraí, foi o Paulo Otran ou foi o Adolfo Celli? Talvez. Eu acho que eu não tenho certeza, acho que Eu foi o acho que. Paulo. Será? Eu Eu acho não me que lembro, eu não me lembro quem foi um era. desses dois, não É, tenho um desses certeza. dois. Eu tenho a Mas a impressão de. minha carreira que ele falou mal, isso é. Isso eu me lembro, que depois ele se arrependeu super e tal, né? E É. eu me lembro que ele detonava o Cacá Diegues também, que chamava ele de Cocô Diegues, que era muito, era horrível também. Mas ele não gostava nada, nem o Faça a Coisa Certa, ele gostava do Spike Lee, assim. Cara, esse filme ele detonou pra caramba. Assim, talvez o Faça a Coisa Certa ele tenha gostado, mas eu ficava meio embevecido, assim, só de falar com o cara, porque eu admirava ele demais, assim, né? Foi muito triste. Ele morreu O Clockers é Irmãos de Sangue em português. Irmãos de Sangue. De que ano é? 90 e alguma coisa, não é isso? 95 ou É isso 96. aí, é isso aí. Foi esse então. Foi esse então, a saída do Clockers. O Francis deve ter morrido logo depois, assim. E era esse filme, Fala né? com o Otávio lá na companhia, acho que ele vai gostar dessa ideia, né? Ele gosta dessa ideia, eu sei que ele gosta. Eu tô tentando parar de escrever livros, Tom. Ah, mas você vai fazer, mas vai ver do quê? De shows aí? Porque você não quer fazer mais filme, livro. Não dá, cara, não dá pra Você fazer tem um mais trabalho filme. também como produtor, né? De shows, de teatro. Exato, porque tá difícil, cara, tá difícil. Hoje tive uma reunião lá, putz, não dá pra botar cenas porque as cenas são, sabe, não dá pra botar uma foto do Pixinguinha, cara, numa série porque tem que pedir autorização pra gravadora. Pô, Pixinguinha morreu o quê? Há 50 anos, né? Tipo, tem que pedir autorização pra gravadora, tem que pedir autorização pro cara que fez a foto. É difícil, cara. É difícil, é muito, muito frustrante. Foda mesmo, desgastante, né? Mas faça o Renato Russo, cara. Acho que vale muito a pena. Sim, sim, eu tô com o Mano Brown, né? Faço vários livros ao mesmo tempo, mas eu fico escrevendo um pouquinho, estou fazendo sobre a Betânia também, Ah, mas que legal. mas eu não faço, eu faço um ensaio biográfico que eu fiz porque eu vou fazer para 34 também,
que é separar por capítulos temáticos. Então fica mais tranquilo de fazer. Quase um ensaio jornalístico ali, pego Tá. muita entrevista e faço um capítulo temático, assim. Então é mais tranquilo. Pô, Você já tem sensacional. uma próxima biografia? Que você não tem depois do Nelson Ned, chegou a pensar em alguma? Cara, não pensei. Eu tenho um desejo antigo que é escrever um livro sobre o Agnaldo Timóteo, cara. Porra. Eu estava vendo um vídeo que eu sempre vejo no jogo, que o Léo Jaime tá falando Thelma, eu não sei quem, e ele tá Sim. no estúdio, é demais. Aí ele Que ele fica tá, puto. fica puto, né? Que ele invade lá pra dizer que ele não era gay, né? Uma coincidência. Ele falou, pô, fiz para o Agnaldo Timóteo. E ele tinha essa coisa que era muito curiosa, que ele falava que era gay, mas não era gay, né? No Exato, Super é. Pop também ele falou, não, eu não sou gay, né? Cara, eu Mas, perdi a chance de entrevistar o Timóteo porque ele foi muito amigo do Nelson Ned, né? E eu tinha marcado uma entrevista com ele. Aí ele pegou Covid, quase morreu de Covid. Aí ele sobreviveu à Covid. E aí a gente marcou a entrevista, ia ser à distância, claro, porque foi no meio da pandemia. E aí ele teve, não me engano, um AVC e morreu, cara. Então, assim, eu não consegui entrevistar o Timóteo para a biografia do Nelson Ned. Eles foram melhores amigos durante um bom tempo, tinham o mesmo empresário e tal. Tem histórias ele entrou na carreira maravilhosas. política também do Então, Timóteo, né? cara, é isso que eu acho interessante no Timóteo, Editorista. cara. Ele tem tudo, cara. É música, vida gay no Rio de Janeiro, Galeria Alaska, futebol. Ele foi diretor dos juniores do Botafogo, né? Você imagina isso, né? Ah, isso eu não sabia. É, Época demais. e ele era político, né? Ligado também pessoal do Jogo do Bicho. Mas, cara, as histórias são maravilhosas. Assim. Eu acho esse cara fantástico, assim. Sim, pô, Dario, eu nem sabia dessa história do Botafogo aí. Ele durante muito tempo foi diretor do Botafogo e tinha um interesse muito grande ali pelos juniores, né? Pelo time de junior. É, a biografia é Maravilha. legal, uma biografia muito legal. Aqui eu vejo ela rindo, ele não vai perguntar. A Márcia, ela só sorri, cara. Ela tá aqui para fazer, é tipo o Bira do é, é só para Não, rir. é que tá divertido. Tudo bom, Márcia? Boa noite. Eu vou perguntar uma coisa, então. Mas Manda. é que tava boa a conversa. Não, é que vocês estavam falando do documentário. É que eu não sei se eu vou me enganar, mas eu lembro que no documentário tinha uma espécie de. Apareciam umas letrinhas assim de mão na tela e alguém lendo. Eu não sei se era parte de diário ou alguma coisa da Cássia, mas era um. Dava a impressão de ser trecho de diário e eu lembro. Eu não lembro, eu já assisti há algum tempo, mas eu achei muito lindo, assim, esses trechos, né? E aí No livro até não sei, reproduz no eu não diário, sei esse se, diário. o quê? A editora teve uma bela ideia de pegar esse diário e colocar nas páginas ali, como uma ilustração permanente no livro. Ficou bem bonito, assim. Ah, Ela tá, muito bem, então cara, isso que eu ela ia fazia perguntar. anotações de música, assim. Ela jamais teria organização para escrever um diário, assim. Ela não ia conseguir, mas ela gostava de anotar trechos de música que ela gostava, e o livro tem toda essa parte aí das anotações dela, que a Eugênia passou para a editora. Ficou bem legal. Agora, estamos chegando no fim aqui. Tom, você falou o negócio do filho da Cássia, né? O Chico Chico. E é engraçado, né? Porque você falou que ele é muito parecido com ela, né? E eu tive também um contato com uma tentativa de fazer um trabalho sobre ela, né? E tivemos que contactá-lo. Cara, é mais fácil você achar o Bin Laden, cara. Falar, cara, Isso né? mesmo. É mais fácil você marcar uma entrevista com o Bin Mas você não, Laden, cara. a Eugênia é uma figura maravilhosa. Você É, eu conseguiu sei. falar? É, Com a Eugênia é muito conseguimos, mais mas acessível, precisava, né? mas precisava do filho. Vou te falar que era, Ah, era mais fácil falar com o Elon Musk do que não, com. e tem um outro agravante aí, ele é vascaíno roxo, né? Você Tem, pro tem. tricolor, então, só você colocar a camisa do Vasco, você não faria esse esforço, né, André? Botar Não, uma não, camisa. mas ó, se o Roberto tivesse tentado falar com o Chico Chico, acho que ele entenderia a dificuldade da Cássia Eller, né, em ir para uma coletiva. Te desafio, Roberto, a obter uma, uma resposta objetiva. Ele não consegue falar, assim, de improviso, é muito difícil. É. Você está falando de sugestão de livro? Ah, Ô, André, você tinha que fazer um Pavões Misteriosos de jogadores de futebol.
Isso é legal. Assis entra nesse Assis, Washington, Isso é legal. Isso é legal. Até porque entra nesse ramo, hein? isso é legal, porque até porque os jogadores legais estão acabando, né? Hoje em dia é só É. assessor de imprensa, só tem Que nego hoje chato, né? tem dinheiro para pagar a É, Washington, que eram jogadores que não eram do mesmo nível, não eram é, seleção. é Seria verdade. uma coisa. É diferente, por exemplo, da primeira linha, que é Sócrates, Zico, Sim, né, sim. Falcão. Eles eram uma segunda linha, uma terceira linha da seleção, mas hoje seriam jogadores que não iam ter dinheiro para pagar. Verdade. Verdade. Ah, era um time massa aquele 84, não era um time que nem a máquina, mas tinha Delay, tinha o próprio Branco, Sim, né? Era um time bem ajeitado, assim, eram uns caras muito bons. muito. Você não pensa em Teve fazer mais muitos nada? pavões Hum. assim no futebol. Ó, o Vinícius tá falando que eu vou fazer a biografia do Everaldo. Vou sim, Vinícius. Inclusive, você vai ser o assistente de pesquisa, tá, cara? Você vai lá na casa do Everaldo, vai ficar 6 meses entrevistando ele, perguntando como ele pode perder tantos gols e ficar Qual nove seria o meses sem time? fazer um gol. Acho Qual que o seria Everaldo o jogou no time? Corinthians também, né? Everaldo, o inimigo do gol? É, Everaldo, o 9 sem gols, né? Everaldo sem gols. É, Outro cara goalless. que eu do futebol que eu acho que rolaria uma biografia, mas por causa também dessa coisa, é o Ronaldo Fenômeno, por causa dos travestis, É, é, história da convulsão, eu acho que tem é, uma coisa da farra, ele sim, fumava, né, gostava, é uma é, coisa que o lado dele B, assim, é interessante, assim, mas, Romário, por exemplo, tem todas aquelas coisas, mas é aquele clichêzão, né, que é, o cara, é, ele é, bebia, né, o Romário, o cara que pegava a mulherada, né, um boleiro, mas o é. Ronaldo acho que tem uma coisa a mais ali, tem um... Também acho, também acho. E não tem uma boa biografia do Ronaldo, né? Os filmes sobre ele são até legais, mas falam muito da contusão, das contusões, dessa questão, né? Mas falam pouquíssimo dessa coisa de, pô, ele jogou pelo Corinthians, cara, numa forma física assim que era uma coisa absurda, né, cara? Ele meio se arrastava em campo e arrebentava todo o jogo, né? Era Né? E em incrível, Presidente assim. Prudente, que tem um famoso puteiro, o mais famoso no interior. Ele fez aquele Caio Alambrado, depois ele foi no puteiro, tem histórias maravilhosas. Então ele é um cara que, né, tem história para contar ali também nessa parte. Certeza, certeza. Galera, estamos chegando ao fim. Tom, eu queria te agradecer demais, cara. Foi super, super legal, muito, muito Eu bacana adorei, porque eu mesmo. sou fã há muito tempo, André. Quando falaram, pô, André vai te entrevistar, eu botei até uma camisa de linho aqui. Eu sou fã do André aí, foi um prazer. Pô, é demais, cara. Eu queria te agradecer demais. Galera, eu queria ser Cássia Eller, hein? Obrigatório. Ah, o Roberto já leu aí, tá? Tom, brigadíssimo, tá? Valeu demais. Galera, Valeu, André. semana que Obrigado vem. aí, Gustavo, Vinícius, André, Roberto e Márcia. Obrigado. Valeu, gente. Até semana que vem, então. Obrigadão, tá? Valeu, Tom. Grande Um abraço. abraço. Valeu, Valeu. galera. Valeu, valeu.